Nossa conversa hoje também, mais uma vez, sobre o assunto que interessa a maioria dos brasileiros. Se a você não agrada, na semana que vem você vai ter um outro tema. Mas hoje, nosso papo é sobre o futebol brasileiro, mas fundamentalmente sobre o futebol do Clube de Regatas do Flamengo. E aqui recebemos com muita honra, muita alegria, o Valim Vasconcelos, ele que é o atual vice-presidente de futebol do nosso Clube do Coração, o Clube de Regatas do Flamengo. Valim, é uma honra, uma alegria, uma satisfação muito grande, de coração, te receber aqui no Menorá na TV. Tudo bem contigo? Tudo bom, Ronaldo. Um prazer meu estar aqui com vocês, seus telespectadores, né, desse programa aí que eu sei que tem uma audiência bastante grande. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, desvendamos o mistério do que existe por baixo do Monte do Templo em Jerusalém, a história da destruição da memória da comunidade judaica e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Valim, nós temos muitos assuntos a tratar sobre o Flamengo. Um dos assuntos que me preocupa, talvez seja o que mais me preocupe hoje, aliás, ele tem duas faces. É um assunto bipartido, que tem a mesma cara, mas que me preocupa em dois níveis muito parecidos. Um é o apoio que o Corinthians recebe de forças políticas nacionais e que alavanca o Corinthians. E com isso, obviamente que televisões, jornais, a imprensa em geral incensa aquele clube e ele fica inchado como um balão de São João, querendo dizer a humanidade inteira que está empatando com o Flamengo em termos de torcida. Esse é um tema. O que você teria a dizer a respeito disso? Não, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, a imprensa, né, principalmente paulista, incha bastante o Corinthians, primeiro porque ele é um clube bem gerido e se não tivesse nessa situação de ganhar, acho que ninguém poderia inchá-lo, né? Não existiria essa hipótese. No caso do Flamengo, eu acho que se o Flamengo tiver uma boa gestão, consequentemente voltar a ter títulos, ganhar, o Flamengo é uma força muito mais poderosa que o Corinthians. Vai poder também obter, né, apoio não só da mídia, porque aí vira uma notícia, a mídia, é óbvio, quer notícia boa, né, e o Flamengo, como a grande nação que tem, é a notícia, né? Então, primeiro lugar, na mídia. Segundo lugar, politicamente, né? Eu acho que o Flamengo perdeu a chance de pedir um estádio para o governo federal, assim como o Corinthians ganhou. O Flamengo deveria ter pedido. O Flamengo tem uma torcida enorme e, por ter uma torcida enorme, tem uma massa de eleitores enorme. E isso o Flamengo tem que usar. Quer dizer, prefeito, governador, presidente, tem que saber que ali tem uma nação e que dentro dessa nação tem uma massa de eleitores enorme. Então, vamos exigir o que o Flamengo merece, né? O Corinthians merece, o Flamengo merece mais ainda. E essa questão de que está perto do Flamengo, eu não acredito nessas pesquisas. A torcida do Flamengo ainda é muito na frente do Corinthians. Com a nossa gestão lá, que a gente vai fazer, né? E o Ronaldo é uma pessoa que vai ser bastante atuante nessa gestão, a gente vai voltar a disparar na frente do Corinthians, que uma pesquisa feita por um órgão, se não me lembro, não tenho certeza se foi argentino ou espanhol, o Flamengo é a maior torcida do mundo, o Corinthians é a quarta torcida maior do mundo. Então, a gente está bem disparado na frente. Outro problema, que é a contraface dessa questão do Corinthians, é a questão do Fluminense. O Fluminense, hegemonicamente, por questões políticas, por questões de tapetão, por questões até da sua longevidade anterior ao Flamengo no futebol brasileiro, veio sempre na frente do Flamengo em conquistas de campeonatos cariocas. E de alguns anos para cá, nós conseguimos reverter essa situação, que foi para mim, que sou rubro-negro de 50 anos de sócio e mais do que isso, torcedor de arquibancada, era um troféu que eu perseguia nos meus sonhos de todas as naturezas com relação ao Fluminense, porque era o único clube que tinha mais vitórias e mais campeonatos que o Flamengo. Então, não mais vitórias diretas entre Flamengo e Fluminense, mas mais vitórias de campeonatos cariocas. Hoje nós temos um campeonatinho na frente do Fluminense, quase que a dona Patrícia entregou o ouro ao bandido. Eu te pergunto, isso te preocupa?
Não, acho que não preocupa. A gente, né, o Flamengo já tinha vários desafios pela frente no passado e conseguimos superá-lo, todos eles. A gente tinha menos vitória que o Botafogo, passamos o Botafogo. A gente tinha aquele 6-0 do Botafogo, fizemos 6-0 no Botafogo. A gente largou atrás do Fluminense, não sei, 8 anos ou 10 anos atrás do Fluminense no Campeonato Carioca, passamos o Fluminense. Daqui para frente vamos ampliar a vantagem, não tem dúvida. O Flamengo é o maior time do Brasil, um dos maiores do mundo. E, obviamente, esses 3 anos a gente teve um percalço, mas tenho certeza absoluta que a gente vai aumentar essa diferença no futuro. Ô Valim, existe um tema que eu também considero interessante. Você vê que a gente está na periferia do tema, que é Flamengo Futebol, porque essas coisas incomodam e preocupam e são interessantes de debater, porque a torcida quer saber. Uma das questões muito interessantes do futebol brasileiro, e que eu entendo que tenha levado o futebol brasileiro a grandes vitórias, era a questão de nós termos 2 categorias atuando uma ao lado da outra em todas as competições esportivas, que eram os aspirantes. Uhum. Você é da minha época, sou talvez um pouco mais velho do que você. Pouco. Um pouco, uns 50 anos. Você está com quanto, Valim? Vou fazer 55 agora, daqui a 15 dias. Sou bastante mais velho que você, sou 9 anos mais velho que você. Não parece. Mas somos da mesma... Não, é 64 com um corpinho de 30. Mas, na verdade, você viu os aspirantes tanto quanto eu. Nós, há pouco tempo, estávamos discutindo alguns nomes do nosso passado do futebol, falando do Nunes, falando do Arilson, do Dionísio, do Liminha e de outros atletas. Esses caras todos foram aspirantes. É verdade. Em algum momento das vidas deles. E o que acontecia? A gente tinha o time profissional às 3 horas da tarde e o aspirante a 1 hora da tarde. Às 4 ou às 2. Então, aquilo era importante porque o camarada se acostumava com o barulho da torcida, com a camisa do clube, com a responsabilidade que lhe era entregue. Então, hoje nós temos outras categorias. Você não entende que se deveria brigar, nós do Flamengo deveríamos brigar, para que uma das nossas categorias, eu acho que talvez os juniores, atuasse imediatamente nas mesmas competições que o time principal, em competições paralelas? Não tenha dúvida disso. Eu me lembro muito bem, depois dos aspirantes, aí você passou a ter, que era, não sei se era juniores que se chamava, mas toda o clássico que tinha, o jogo que tinha no Campeonato Carioca, na preliminar tinha o pessoal dos juniores, né? Me lembro várias vezes, teve Zico, Adílio, todos esses grandes jogadores, eu via na preliminar e depois tinha o jogo principal, né? Já se acostumava com a torcida, com aquela grandiosidade que era o Maracanã, né? O peso de vestir a camisa do Flamengo. Isso é um passado que eu acho que é uma pena, porque quem gosta de futebol chegava mais cedo para ver os jogos de juniores que era na preliminar. Eu adorava chegar mais cedo exatamente por causa disso, né? Então, eu acho que deveria voltar para as preliminares desses jogos. E a questão do aspirante, que tinha antigamente, que era uma mescla de juniores com jogador profissional que ainda não tinha explodido ainda, etc. e tal. O que a gente pretende fazer com o Flamengo agora é ter um time desse excursionando pelo Brasil, em que você mistura garotos, jogadores que vieram de contusão, precisam de ritmo de jogo, e você pode levar esse time excursionando pelo Brasil para poder atender a torcida do Flamengo espalhada no Brasil inteiro, que muitas vezes não tem oportunidade, anos e anos que o Flamengo não joga nessas cidades, nessas praças, e aí a gente tem um contato maior com a torcida. Então, é um projeto do presidente Eduardo fazer um time de aspirantes, ou um time assim, mesclado de garotos subindo com atletas do profissional que precisam de ritmo de jogo, e vamos fazer isso aí. Agora, a gente espera também, um pleito que a gente vai fazer ao presidente Rubens Lopes da Federação do Estado do Rio de Janeiro, que a gente volte a ter aquelas preliminares, né? Eu acho que é importante, não só para a gente conhecer os nossos futuros ídolos, mas também para eles se acostumarem a jogar no estádio cheio, pressão de torcida, é muito legal. Ô Valim, eu tive uma conversa com você alguns dias atrás, nós dois sozinhos, lá no teu setor de futebol profissional do Flamengo, que você me recebeu com muita cortesia, muita fidalguia, e eu disse a você que eu te cumprimentava pela tua coragem de assumir
a vice-presidência de futebol e ainda disse mais a você, disse que ser presidente do Flamengo é muito mais fácil do que ser vice-presidente de futebol. Como é que você está se sentindo? Olha, eu estou me sentindo muito bem, eu não tenho medo de pressão, eu trabalhei no BNDES, fazia operações de milhões, de bilhões, era uma pressão danada também, mas eu acho que no Flamengo, obviamente é totalmente diferente, porque você está com toda a torcida ali na expectativa de que você faça um bom trabalho, o time tenha resultados, você contrate os melhores jogadores. O que a gente tem o que eu fico mais tranquilo é que tem um grupo de pessoas que assumiu o Flamengo que todo mundo se ajuda. Então eu peço ajuda do financeiro, ou do marketing, ou administrativo, né, e todo mundo dá apoio a todo mundo, né. Óbvio que essa questão do futebol agora é o mais premente, né, o Flamengo teve um péssimo desempenho nos últimos anos, a torcida está ávida por excelentes resultados, por títulos, e a gente precisa montar um time. Temos uma base relativamente boa, tem muito garoto que ainda não consegue dar conta do recado, dar conta da pressão, mas são excelentes promessas. Eu acho que se a gente conseguir montar um time que a gente está procurando, trazendo jogadores de qualidade, mais peso, encorpar o time, eu acho que o sucesso é inevitável. Agora, o que me preocupa mais do que montar um time é a questão financeira, né? Eu acho que nos próximos 3 meses, 4 meses, essa questão financeira do Flamengo com penhoras, que acho que é o principal, resolvendo isso, o caminho está aberto para o sucesso, porque a gente não tem dúvidas que o Flamengo, pela sua grandeza e o tamanho da sua torcida, está fadado ao sucesso. Basta ter uma administração, uma gestão competente, com pessoas experientes e honestas, não tem erro. O Flamengo vocês podem ter certeza que o Flamengo nos próximos anos vai ser o maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo. Valim, você começou com o pé direito, na minha opinião. Vou te dizer por quê. Eu sempre defendi, junto a todos os presidentes e vice-presidentes de futebol do Flamengo, com quem eu convivi, que eles tinham que ter, pelo menos, uma primeira conversa com os atletas, se não fosse na apresentação em algum momento. E você começou o ano de 2013 recebendo esses atletas do Flamengo para uma conversa. Como é que foi esse papo e o que é que você sentiu desse grupo de jogadores que você tem na mão para poder disputar os primeiros momentos da nossa gestão? Eu falei para eles que se eles estão no Flamengo é porque eles têm qualidade, né? Eu falei para eles que a gente confia no grupo, até parabenizei pelo esforço que eles fizeram no ano passado, com todas as adversidades, enfim, que eu não vou querer citar aqui para vocês, mas enfim, eu acho que eles lutaram, conseguiram o objetivo, apesar de ser um objetivo que para o Flamengo não deveria ser objetivo, né, escapar de segunda divisão, mas enfim, era o que sobrou. É o que sobrou, né, mas eles alcançaram de uma maneira ou de outra, lutaram, e que a gente espera que nesse ano eles repitam e que a gente, com uma melhor preparação, trazendo algumas peças para o time, a gente vai fazer um time vitorioso. Quis basicamente ou principalmente dizer a eles que a questão dos salários atrasados não era culpa nossa, mas nós agora éramos os responsáveis, que a gente tão logo resolver esse problema das penhoras, que a gente ia saldar todos os atrasados dele. Pedimos mais uma vez compreensão, paciência, enfim, não tem muito jeito. Estamos trabalhando mesmo antes de assumir o clube para resolver esse problema. Vamos resolver esse problema, não tenha dúvida disso. Tivemos a reunião hoje, o presidente Eduardo, muito boa. Então essa questão vai ser resolvida. Se é um mês, 2 meses, mas vai ser sanada. E eu quis dizer a ele o seguinte: quem apostar, quem acreditar na gente, vai estar fazendo parte de um grupo vencedor. O céu em Israel é algo espetacular e em Jerusalém é um show à parte.
Valim, você chegou ao clube e junto contigo você apresentou o teu diretor executivo de futebol. Isso é muito importante. Você é um voluntário. A única coisa que você recebe do Flamengo é a alegria de ser rubro-negro, como nós todos. Então, você soube trazer um homem competente do Rio Grande do Sul, e nós temos tido muita sorte com atletas e com pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, como Carlos Froner, que foi campeão, como Carpegiani, que foi campeão mundial, e uma porção de outros, Renato Gaúcho, enfim. E eu pergunto a você, você não conhecia o Pelaipe, vocês chegaram ao Pelaipe através de indicações, conversaram com ele e chegaram à conclusão que era a melhor contratação a se fazer. Fala um pouco do Paulo Pelaipe para os nossos torcedores. Olha, a contratação do Pelaipe vem de encontro ao que a gente imagina para o Flamengo, que é uma administração profissional. Quer dizer, antigamente você tinha lá os vice-presidentes, o presidente, que, como não recebem salários, né, tem sua vida pessoal, profissional fora do Flamengo e não podia se dedicar ao clube. A gente agora mudou tudo, né? A gente vai ter profissionais com experiência no que estão fazendo, né? Vamos ter um presidente executivo que já está contratado, um diretor financeiro que já está contratado, todos profissionais pagos para trabalhar no Flamengo. No futebol não pode ser diferente, né? A gente precisava de uma pessoa que entenda de futebol, que tenha uma vivência, uma experiência nessa função, para ser o diretor executivo do futebol. É o que vai tratar de todos os problemas de futebol, profissional até a base, né? E esse profissional a gente escolheu o Paulo Pelaipe, tivemos entrevistando mais 2 outros profissionais. O Paulo se mostrou mais adequado, não que fosse melhor ou não que os outros, mas a gente tinha uma vasta experiência no futebol, né? De sucesso, trabalhou em vários clubes, entre os quais o Corinthians há pouco tempo, depois o Grêmio, já tinha trabalhado no Grêmio anteriormente, né? E é um profissional que nos mostrou ser o perfil que a gente precisava, que é um cara direto, reto, não tem meias palavras e enfim, e muito qualificado. Então a gente está muito satisfeito com o Paulo, é um gremista que agora virou rubro-negro e eu tenho certeza que ele vai ter sucesso na função que ele foi contratado e vai ajudar o Flamengo a ter novos títulos no futebol. Ô Valim, tirando a questão da grana, que é horrível e que a gente sabe que é um limitador enorme para quem está começando o trabalho que nós estamos começando e que você está encabeçando lá no futebol, qual é o maior susto que você tem? O que está tirando o teu sono de noite? Não, o sono de noite eu não tiro, não tem nada. É o único problema, a única limitação que você falou. É a questão de o poder dispor do dinheiro que a gente tem, mas não pode dispor, né? Porque se entrou na conta, está penhorado. A gente já tem aí contrato da Adidas, a gente tem contrato da televisão, a gente tem boas possibilidades de fechar em breve contratos de patrocínio na camisa, a gente tem aí o programa de sócio-torcedor que deve ser lançado até meados do ano. A única coisa que me tira o sono é a questão da penhora. O resto não tem menor problema. Acho que nós estamos muito bem, temos uma perspectiva excelente no clube, questão de gestão do clube, gestão dos esportes olímpicos, a melhoria da sede e o futebol. Devo ter que admitir o seguinte, não tem erro, vamos chegar lá, pode ter certeza. Então nada me tira o sono, só esse comecinho agora que atrapalha um pouco essa questão dos recursos, isso atrapalha, mas a gente vai resolver isso também. Você tem algum sonho de consumo? Não precisa me dizer qual é, mas você tem algum sonho de consumo que você está trabalhando na tua cabeça com relação ao futebol do Flamengo? Alguém que você acha que possa vir para dar aquela arrancada que nós tivemos em outras oportunidades com atletas como Cláudio Adão, Carlos Alberto Torres, em épocas diferentes, Bebeto e vai por aí afora? Não, a gente tem atletas que a gente está olhando que são garotos, né, 20, 22 anos, que já foram até vendidos para o exterior, mas são excelentes jogadores, um potencial incrível. Esses. E tem atletas mais veteranos, que também a gente precisa, né, como você citou. Né, em 77 a gente contratou o Raul, que já era um veterano, a gente contratou o Carlos Alberto Torres para a zaga central, a gente contratou o Carpegiani para o meio de campo e o Cláudio Adão para o ataque.
né? Juntou com os garotos, um pouco já não tão garotos como o Zico, o Rondinelli, mas tinha muitos garotos entrando, Leandro, enfim, o Júnior também já, mas então você mesclou gente de fora com experiência para dar aquela robustez no time. É o que a gente vai fazer agora. Sonhos de consumo tem vários, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, mas nos próximos 2 anos a gente não consegue, mas quem sabe no 3º ano aí, até alguns excelentes jogadores que a gente poderia trazer, Kaká, etc e tal, mas sem uma parceria, e o que a gente vai desenvolver são parcerias com empresas privadas para a gente trazer jogadores, não esses que eu citei, mas jogadores de expressão, muitos jogadores estrangeiros querendo vir jogar no Brasil, você vê o Seedorf no Botafogo, então acho que pode ter jogadores de 30, 31 anos, estrangeiros, que são excelentes jogadores, que a gente pode trazer para o Flamengo. Tem alguns que eu já estou trabalhando devagarzinho para ver se até o brasileiro a gente consegue trazer em parceria com empresas. Mas é o seguinte, o Flamengo tem que pensar alto, tem que pensar grande, não pode pensar pequeno, a gente tem que mirar a estrela para acertar na lua, então tem que pensar sempre grande no Flamengo, não pensa pequeno. Como é que é a estrutura do futebol do Flamengo? Você tem lá um técnico de campo, você tem um diretor executivo, que é o Paulo Pelaipe, o técnico é o nosso querido Dorival Júnior. Eu não sei, vocês propuseram a um anterior funcionário uma posição de gerência que ele não aceitou. Vocês têm um gerente de futebol? Ou vão ter? Ou não há necessidade? Dado a recusa do Zinho, né, de ser gerente de futebol, pelos motivos pessoais dele, eu e o Paulo sentamos e avaliamos, falar, Paulo, vamos tentar funcionar sem o gerente de futebol primeiro, e o Paulo concordou. Se a gente sentir necessidade que precisa do gerente de futebol, a gente vai contratar. Por enquanto, a gente não sentiu necessidade, não vamos contratar, vamos ficar com essa estrutura mesmo. Ô Valinho, eu tenho uma impressão que se algum dia me fosse perguntado, como eu estou tendo a oportunidade de conversar com você pessoalmente e na frente das câmeras aqui, os nossos espectadores ouvindo e vendo, se algum dia me fosse perguntado, eu responderia o seguinte: eu não tenho a menor dúvida que é fundamental a emulação dos atletas do Flamengo profissionais por ex-atletas de sucesso, campeões em outros momentos. Você projetar um filme com a vida do Zico e trazer o Zico para fazer uma palestra para os atletas, e quando eu falo de Zico, eu posso falar de Tita, de Rondinelli, de Bebeto, de todo Jorginho, todos os grandes campeões que o Flamengo teve. Eu não quero ficar citando nomes, que eu vou acabar esquecendo uma porção de gente. Você não entende que esse trabalho é fundamental para que o atleta tome consciência da grandeza do clube, do que significa uma conquista de um título, do que significa uma produção em massa de gols, de campeonatos, de vibração da torcida? Por que eu estou te dizendo tudo isso? Eu quero ouvir a tua opinião. Eu, quando era muito pequeno, sei lá, tinha 11 ou 12 anos de idade, eu fui ver um filme meu pai me levou, chamado O Rei Pelé. Eu saí daquele, e eu tinha lá o meu time de futebol, eu saí daquele filme, sem que o Pelé tivesse vindo conversar comigo, alucinado. Então eu tenho certeza absoluta que o sujeito que é profissional, e ele vê o sucesso à frente dele, o sucesso do passado, que pode ser o sucesso do futuro dele amanhã, eu tenho certeza que ele vai se emocionar com isso e vai entender um pouco mais o que é a profissão dele. Como é que você enxerga essa questão? Não, eu acho fundamental a participação dos ex-atletas do Flamengo na formação dos jovens, né, dos futuros atletas, jogadores do Flamengo. E eu acho, Ronaldo, o seguinte, não só os casos de sucesso, mas principalmente os casos de, eu digo, insucesso pós-carreira, ou atletas que tiveram tudo, tiveram o auge, o sucesso, dinheiro e perderam tudo. Eu acho que a gente tem que passar para essa garotada, dizer o seguinte, olha, aquilo ali não é um sonho, você tem que se dedicar, né? Você tem um exemplo do Zico, do Júnior, né? De atletas que eram top de linha, terminava o treino, ele estava lá batendo falta, treinando, se dedicava, chegava cedo. Isso a gente tem que explicar para os garotos, olha só, o sucesso da tua profissão depende da sua dedicação. Aliás, como qualquer profissão, se você não se dedicar, não se aprimorar, você vai ficar para trás.
E, por outro lado, é o seguinte, os garotos hoje em dia, não como antigamente, já saem da base praticamente ganhando uma fortuna, né? Você tem garoto de 18, 19 anos aí, totalmente rico. Se ele não tiver uma cabeça boa, pode colocar tudo a perder no futuro, né? Gastando dinheiro com várias atividades, enfim, desnecessárias. Então, a gente já temos exemplos do passado, você tem jogadores hoje que não têm dinheiro para viver e já tiveram muito dinheiro, né? Tem jogadores no presente aí que vão acabar perdendo dinheiro, pelo que a gente tem visto, exemplos perto da gente, que a gente lamenta. Então, a palestra de ex-jogadores, a gente vai fazer não só palestra de jogadores, mas vamos também pedir para os jogadores fazerem clínica para os meninos, viajarem com a delegação, chefiarem a delegação do Flamengo para mostrar o seguinte, olha, eu já vesti essa camisa, eu sei o que isso representa e vocês têm que fazer dessa maneira, né? No caso do Flamengo é o seguinte, suar a camisa. O jogador pode até se limitar tecnicamente, mas tem que correr, suar sangue, 90 minutos. Senão, não serve para jogar no Flamengo. Pode ser o maior craque do mundo. Não serve para jogar. Ô Valim, a juventude hoje, você tem filhos, eu também tenho, nós sabemos, ela é totalmente plugada. Você está plugado no computador, está plugado no Facebook, está plugado no Twitter, está plugado no iPod, no iPad, no iPhone, no não sei das quantas. Eu pergunto a você o seguinte, não é hora de desplugar essa nossa garotada profissional desses troços que eles estão plugados e de vez em quando plugá-los em questões que são do nosso interesse, como filmes e palestras e debates, até fundamentalmente também, não só sobre a profissão deles, mas sobre a vida, porque o camarada depois, ele acaba a carreira dele, ele tem que seguir o caminho dele. E muitas vezes ele até cai na bebida, cai na droga, cai na vida de natureza pejorativa, porque ele não foi educado. Eu acho que um dos papéis do Flamengo também é educar o seu atleta. Como é que você enxerga isso? Concordo plenamente, Ronaldo. A gente tem que fazer... Ontem eu estive lá no centro de treinamento conversando com o Noval e com o Brasil, que são os responsáveis pela divisão de base. O Flamengo tem um assistente social que diz que realmente esses meninos chegam enfim, de locais que não pouquíssima educação, quase miséria, né? E passam para um outro patamar de nível de vida, de tratamento, etc. E tal. Então você tem que tentar o máximo possível alinhar, ajustar a cabeça dos meninos, educá-los, né? Para que a gente possa protegê-los no futuro contra esse tipo de situação, seja bebida, drogas, seja gastar o dinheiro. Você imagina um garoto desse que não tem nada, no dia seguinte tem tudo. Acha que a vida é fácil, que nada vai lhe faltar o resto da vida, então que ele pode tudo. E, na realidade, não, o dinheiro tem um fim, se você não souber usá-lo, não souber gastá-lo bem. Até se você for para o caminho das drogas, você vai perder tudo. Se for para bebida, alcoolismo, a gente tem exemplos, de novo, perto da gente, infelizmente, isso acontecendo, né? Então, não só educação, mas, enfim, orientação durante a carreira, né? Às vezes você tem pessoas próximas que parecem que são amigos deles, mas não são, estão ali para sugar o dinheiro, se aproveitar desses meninos. Infelizmente a situação é essa. Agora a gente tem que, obviamente, tentar educá-los para protegê-los e que eles tenham uma carreira. A carreira é curta, jogador hoje de 30 anos, 31, ninguém quer mais fazer contrato de dois anos no máximo, né? Porque o futebol está cada vez mais competitivo, mais corrido, mais batido, né? Então muitas contusões, enfim, então o garoto começa a 19, com 30 já é um velho, né? Então a carreira é muito curta, se ele não se dedicar, não se proteger, não cuidar do seu patrimônio, vai tudo embora, até pela própria origem dele. Então a gente tem que ajudar a educar. E a gente quer fazer também, Ronaldo, um programa social. O Flamengo não é uma entidade pública, mas por sua grandeza é como se fosse um ente público. A gente ir nas comunidades, formar os meninos, explicar o que é ser um atleta, né? Identificar até potenciais atletas para o clube, mas mais do que isso, formar cidadãos. Então é um desejo nosso de fazer um programa, Flamengo ir nas comunidades, fazer clínicas de vôlei, basquete, futebol, enfim, que a gente possa fazer. Não a comunidade no Flamengo, mas o Flamengo nas comunidades. Isso
certamente vai ajudar a formar cidadãos. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Valim Vasconcelos, e quanto mais eu converso com esse pessoal que eu resolvi apoiar, da chapa azul, a partir do momento em que eu retirei a minha candidatura, eu fico mais tranquilo, porque é como se eu estivesse falando. Então, fico muito satisfeito, porque é realmente uma alegria saber que o meu clube, o Flamengo, o Clube de Regata do Flamengo, está nos trilhos de novo. E tome cuidado, meu amigo, se você não é rubro-negro, você vai sofrer, e muito brevemente. Já já voltamos com Valim Vasconcelos, vamos conversar com ele sobre a família dele e sobre mais algumas coisas do futebol rubro-negro e do futebol brasileiro. Não saia daí. Valim, como é que a patroa recebeu a ideia de que você agora dorme abraçado com uma bola? Não, ela está maior incentivo. Ela me incentiva bastante desde o início, quando ela ainda era candidata a presidente. Ela me incentivou, sabe que isso era não um sonho de ser candidato a presidente, mas um sonho de poder ajudar o Flamengo. Sempre foi um sonho meu, ainda mais na situação que estava. Então ela me vendo feliz, ela está feliz, está todo mundo feliz, meus filhos, está todo mundo super feliz com a minha possibilidade de eu poder ajudar o nosso querido Flamengo. Como é que você sente o ambiente dentro do clube, Valim? Nós tivemos uma posse muito bacana, em que o Eduardo recebeu lá mais de 800 pessoas. Foi uma noite belíssima. As pessoas lá felizes com a nova diretoria, com o novo grupo, com o novo presidente, também com o novo presidente do conselho, Delair Dombrovski. Como é que você está sentindo o ambiente no clube? Você passeia pelo clube, porque você tem que andar lá da diretoria até o futebol, você conversa com o outro. O que você está sentindo? Olha, eu tenho sentido bastante receptividade ao nosso grupo, né? As pessoas estão bastante esperançosas. Eu acho que todo mundo quer que o Flamengo melhore, né? Na sede, então, a gente vai fazer um programa de melhoria da sede, uma total reformulação, modernização da sede, né? Então as pessoas estão muito esperançosas. Quem efetivamente está lá no Flamengo, trabalha e contribui, está muito feliz, né? A gente tem notícias de pessoas que foram contratadas para não fazer nada, ou por amizade. Essas pessoas, infelizmente, não vão ter lugar no Flamengo, mas quem está lá, quer melhores condições de trabalho, quer um plano de cargos e salários que não tem, quer qualificação profissional, quer treinamento, quer um plano de carreira, e está lá e tem qualidade, sempre deu sangue, quer melhores salários, está todo mundo muito feliz. O Flamengo vai ser um clube muito melhor, já a partir, acho que, do próximo ano, instalações, de satisfação dos funcionários em trabalhar. Tenho certeza que o clube vai melhorar bastante, a receptividade tem sido muito boa. Valim, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Bom. Nós vamos ter Copa do Mundo aqui no ano que vem, nós vamos ter Olimpíadas em 2016. Primeiro quero falar com você sobre seleção brasileira. Como é que você, pessoalmente, enxerga, na qualidade de vice-presidente de futebol do Flamengo, a ida da CBF para São Paulo? Porque ela foi para São Paulo. Não adianta a gente ficar achando que a sede dela é aqui na Barra da Tijuca, porque o Marinho não vive no Rio de Janeiro, é paulistano e vai levar essa estrutura para lá, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Como é que você enxerga isso? Você acha que isso prejudica o Flamengo ou, ao contrário, pode beneficiar o Flamengo? Olha, é óbvio que a gente gostaria que a CBF continuasse no Rio, né? Sempre esteve no Rio, não tem sentido a CBF ir para São Paulo. Mas o presidente da CBF hoje é oriundo de São Paulo, enfim, então ele acho que pretende ficar mais tempo lá. Não vejo diferença de estar no Rio e São Paulo aqui perto. Eu acho que o importante é que ele faça um trabalho para o futebol brasileiro e não independente para o Rio, ou para o futebol do Rio e o futebol de São Paulo. Se ele fizer um trabalho em benefício do futebol brasileiro, ele pode estar no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Sul. É isso que a gente espera da CBF. Faça o melhor para o futebol, para os clubes brasileiros e, obviamente, se fizer para os clubes, a seleção também vai se beneficiar disso. Você teve, obviamente, como eu, a informação de que o Mano Menezes não é mais o técnico da seleção brasileira e no lugar dele está o Filipão e também o Carlos Alberto Parreira, ou melhor, estão Filipão e Carlos Alberto Parreira. Os dois são ex-campeões do mundo. O Filipão só teve essa experiência na seleção brasileira e, inteligentemente,
saiu daqui, foi treinar a seleção de Portugal e depois foi para a Inglaterra. O Carlos Alberto Parreira teve outras experiências não vitoriosas. E eu pergunto a você, qual é a do Filipão e do Carlos Alberto Parreira na sua concepção? Você acha que eles vão colocar o Brasil com possibilidade de ganhar a Copa do Mundo de 2014? Ronaldo, são dois profissionais, como você falou, super qualificados e experientes. Eu acho que se eles estiverem com vontade, que eu acho que estão, de colocar, como estavam lá em 94 e 2002, de colocar a seleção na frente, na vanguarda, eu acho que não vai faltar atleta, que não vai faltar, preparadores não vão faltar, e aqui no Brasil mais ainda, motivação. Eu acho que o único ponto é a capacidade que eles vão ter de motivar os atletas, de motivar a torcida para a gente poder ganhar a Copa 2014. Eu acho que qualificação e experiência não falta nenhum dos dois, a gente está muito bem servido. Como é que você sente o fato de que o Flamengo, que sempre deu grandes jogadores à seleção brasileira, hoje não consegue empolgar por uma série de fatores de administração e de má conduta de dirigentes e até de atletas, não consegue empolgar os técnicos e não consegue emplacar ninguém naquela seleção brasileira, não tem conseguido fazer isso? Eu acho que teve, Ronaldo, um período de entre-safra e o trabalho que vinha sendo feito na base anteriormente ao atual não era bom lá no Flamengo. O pessoal da base hoje lá, o Noval e o Brasil, são muito bons, a equipe técnica, a comissão técnica da base é muito boa. O Flamengo vem melhorando, já vem revelando novos valores para o time profissional. O que a gente tem que tomar cuidado, mas enfim, você não pode botar o time profissional com 11 garotos, né? Você tem que saber mesclar, saber a hora exatamente de utilizar o menino, e se ele tiver potencial, ele vai embora. Eu acho que, e a informação que eu tive é que abaixo o time de juvenil, sub-15, tem uma garotada muito boa que em breve vai estar dando alegrias ao Flamengo e ao futebol brasileiro. Tem outro ponto, né, que a gente também, por necessidade, espero que a gente no futuro cada vez menos, tem que vender esses meninos para o exterior. Então, formados no Flamengo, não estão mais no Flamengo, mas foram formados no Flamengo. Isso é inevitável, assim, espero que isso não aconteça mais, mas eu tenho certeza que em breve esses meninos vão estar brilhando no Flamengo e, consequentemente, na seleção brasileira. Temos na sub-20 lá o Adrien, o Matheus, o Samir, que são excelentes, e tem outros, o César, que é um excelente goleiro que está machucado agora também. Está se recuperando, né? Está se recuperando. Foi operado, é um grande goleiro. Grande goleiro, mas só em junho, mais ou menos, que ele vai estar jogando. Mas estamos voltando a revelar excelentes valores no Flamengo. Ô Valim, um outro questionamento que eu faço é com relação à maneira pela qual o técnico, aquele que é responsável por colocar o time em campo, deva se relacionar com o plantel. O plantel não são aqueles 20 jogadores preparados para entrar e sair. O plantel, ele inclui todos esses garotos e todos aqueles que estão, de uma certa maneira, treinando em separado, aquilo tudo que você conhece e que nós todos somos torcedores, também sabemos que existe. O que você exige do teu treinador? Que ele conheça jogador por jogador, que ele te relatorie cada um dos atletas? Como é que você vai se comportar com o Dorival Júnior? O que você vai pedir a ele? Na realidade é o seguinte, o dia a dia, o Pelaipe é que vai se relacionar com o Dorival. Quando eu falo o que você vai pedir ao Pelaipe para pedir ao Dorival, e você vai tomar conhecimento. A gente tem que ter, obviamente, uma avaliação do elenco, né? Quais são os jogadores que ele conta, quais que ele não conta, ou quais que ele gostaria de contar, mas estão apresentando alguns problemas de extracampo. E aí a função do Pelaipe, quer dizer, quando o jogador, o atleta, tecnicamente não funciona, não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Quando o atleta tecnicamente é muito bom, mas tem problema extracampo, aí entra o Pelaipe para tentar conversar com o jogador, mostrar para ele por que é ruim para ele, né? Para a carreira dele estar tendo esse tipo de atitude. E, enfim, mas a gente, obviamente, o Dorival tem que passar o que ele acha, a avaliação técnica e de comportamento disciplinar desse atleta, para a gente poder saber que peças tem que trocar, né? Que atleta a gente tem que colocar como disponível e trazer jogadores para repor.
né? Mas acho que é fundamental a posição do treinador, né? Enfim, não só tecnicamente, mas taticamente, pode ter algum atleta que para ele seja melhor de acordo com a tática dele. Aliás, isso é outra coisa importante mencionar, Ronaldo, a gente vai ter a partir de agora o mesmo estilo de jogo, filosofia de jogo, do mirim até o profissional. Quer dizer, não tem aquele negócio mais de sub-15 o cara joga na retranca com um no ataque, no sub-20 o cara joga com 5 atacantes e nenhuma defesa. Não existe. O time o mirim tem que jogar igual o profissional, time da base tem e assim sucessivamente. A função dos times da base é fornecer atletas para o time profissional. Se o time for campeão, isso é um detalhe que não vai ser levado em conta em relação à avaliação dos gerentes da base, da comissão técnica, etc. E tal. O que eu quero é que ele faça um garoto que possa substituir o Léo Moura daqui a 2 anos, substituir o Ramon daqui a não sei quantos anos, botar um cara que eu estou precisando aqui, um zagueiro ou um camisa 10. Eu quero formação de atleta para o profissional. Eu já pedi para ele, falando, não quero saber, se for um campeão de júnior, não tem problema nenhum, mas revelou 2, 3 excelentes jogadores, sua avaliação é a melhor possível. Eu quero ser campeão no profissional e assim em todos os times do mundo, grandes times do mundo, tem esse tipo de filosofia. O Flamengo tem que ter igual, porque quando o menino sair lá dos juniores para jogar no time principal, ele não vai ter problema de sentir esquema de jogo, tática de jogo, etc. E tal. Vai ser tudo a mesma coisa. Valim, o nosso papo aqui é um papo eterno, ele não vai parar. Nós vamos conversar a partir de agora, que nos tornamos amigos e que vamos trabalhar na mesma turma pelo engrandecimento do clube. Esse nosso papo não acaba. Mas, infelizmente, o programa hoje vai acabar. Ele já está no final. E eu quero oferecer as câmeras e os microfones do Menorá na TV para que você se despeça dos rubro-negros e dos nossos adversários, nós tendo certeza que eles vão nos aplaudir de pé logo, logo daqui para frente, muito brevemente. Então, quero te dizer que você aqui é convidado eterno, essa cadeira é sempre sua, sempre que você quiser, tiver alguma mensagem a oferecer à torcida do Flamengo e aos torcedores em geral do futebol brasileiro, você está convidado, a casa aqui é sua. Eu quero te dizer que eu tive muita alegria de bater esse papo com você aqui. E quero oferecer, como disse, as nossas câmeras e os nossos microfones para que você se despeça dos nossos telespectadores. Então, Ronaldo, o prazer foi meu. Eu espero aqui voltar outras vezes, se você me convidar. Já está convidado. Para a gente falar mais sobre futebol, mais sobre o Flamengo, que é onde a gente está trabalhando, né, sobre as experiências, né, daqui a 6 meses, de repente, voltar para falar isso aqui aconteceu, o que a gente vislumbra para mais 6 meses à frente. Quero agradecer aos telespectadores da Menorá na TV e a Nação Rubro-Negra. Pode ter fé que a gente vai melhorar, nosso clube vai melhorar, vai ser o maior clube do Brasil daqui a 2, 3 anos. Vocês podem ter certeza disso. Vamos ganhar bastante títulos. Aos torcedores dos outros clubes, um Flamengo forte significa um Fluminense forte, um Botafogo forte, um Vasco forte. Nós vamos ser modelos de gestão no Brasil e isso que a gente espera que os outros clubes também sigam esse caminho, porque esse é um caminho do sucesso, não tem outro caminho, é o caminho do modelo de gestão profissional, da meritocracia. A gente tem que botar gente que saiba o que está fazendo e ganhe por isso, e não dirigentes amadores. Tá? Então eu quero dar um abraço a todos vocês, dizer de novo que foi um prazer e espero estar aqui outras vezes. Um abraço para todo mundo, saudações rubro-negras para os rubro-negros, não rubro-negros, saudações rubro-negras para vocês também. Beleza pura. E para você, saudações rubro-negras também. Nós estamos encerrando o Menorá na TV de hoje. Nós estaremos no ar de volta na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, e em todas as repetições que você já se acostumou a nos assistir e que aqui embaixo da telinha você vê dia e horário. Um grande abraço. Esse foi o nosso papo com Valim Vasconcelos e eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai arrebentar a boca do balão e você, se não for rubro-negro, que se cuide. Até quarta-feira que vem.